Boa noite, igreja! Aleluia! Glória a Deus! Estamos aqui para adorar ao Senhor em mais um feriado abençoado, depois de um dia maravilhoso em família, né? Eu não estava tanto em família, né? Meu marido estava trabalhando, mas foi muito bom esse feriado. O Senhor ministrou meu coração e eu tenho certeza que vai ministrar o coração de cada um de vocês, amém? Eu creio que grandes coisas ainda nós temos para viver nesta noite, amém? Você também está em casa, seja bem-vindo, né? Como já foi declarado, que você nesse lugar também aquiete seu coração e deixe o Senhor ministrar a você da mesma forma que nós estamos aqui. Glória a Deus, irmãos. Gostaria que vocês abrissem a palavra em Tiago. Tiago, capítulo 5. Desculpe, é Tiago, capítulo 4. Amém? Aleluia! Então vamos iniciar, que diz assim: da onde vêm as guerras e pelejas entre vocês? Porventura não vem disto a saber que os vossos deleites e os vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiciosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreeis e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuideis vós, que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Aleluia! Fala assim, o Espírito que habita em mim tem ciúmes. Aleluias. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor Deus, diante da Tua palavra. E o Senhor sabe, Senhor Deus, que é necessário, Pai, que o Teu Espírito traga o entendimento aos nossos corações, Pai. Deus, eu sei que a palavra vai ser ministrada através de mim. Mas, Pai, que o Teu Espírito traga a medida que cada irmão, cada irmã precisa nessa noite, Pai. A porção do céu, Pai. E juntos como igreja, Pai, venhamos ser, Pai, edificados, Pai, adornados para a glória e honra do Teu santo nome. Eu declaro agora, Pai, que toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus caia por terra, Senhor. Eu declaro agora, Pai, que os nossos corações estão, Pai, submissos, rendidos, Pai, ao governo do Teu Espírito, porque nós queremos ser transformados, nós queremos, Pai, ser mudados para a glória do Teu nome, para fazer a Tua vontade. Então, nesta noite, Pai, eu, Pai, como, Pai, a ministrante, como a pessoa que vai ministrar a Tua palavra, dou liberdade para o Espírito Santo fazer o que quiser fazer, para ministrar o que quiser ministrar, Pai. E assim, Pai, venhamos sair daqui transformados, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, essa palavra aqui, eu não ia iniciar com ela, com esse texto, mas o Senhor, quando eu estava aqui, Ele não falou assim, inicia com esse texto. Esse texto, porque esse texto, ele é um texto impactante. Ele é um texto que mexe com as nossas estruturas. Na verdade, toda a carta de Tiago, ela é uma carta assim. É uma carta onde nós já estudamos, no Ministério de Intercessão. Nós temos um grupo que nós estudamos, e nós já estudamos a palavra de Tiago. E Tiago é uma carta muito, a gente fala assim, caldo grosso. Amém? É algo que nos faz verdadeiramente encontrar conosco mesmo, sabe? Ter um encontro com quem nós somos. E que na verdade as guerras e as pelejas que nós vivemos muitas vezes não tem a ver com o irmão do lado. Tem a ver com nós mesmos. Tem a ver com o que nós mesmos promovemos para a nossa vida. Amém? Amém ou não amém? Tá todo mundo feliz com Jesus? Aleluia, glória a Deus. Amém. Então, irmãos, ele começa dizendo ali no 4, que da onde vêm as pelejas, as brigas, as guerras entre vocês? Vem porque nós todos estamos brigando muitas vezes a nossa vontade, pelo nosso desejo, pelo nosso querer. É deste lugar que saem as guerras e as pelejas da igreja, do povo de Deus. E também lá de fora, irmãos. Por quê? Porque todas as pessoas estão brigando por causa da sua vontade, por causa da sua opinião, por causa da sua razão.
Não é verdade? Então é daí que vem essas guerras. E ele fala, porque Tiago, esse Tiago, eu não sei se todos sabem o contexto dessa carta, mas Tiago, ele tinha o Tiago, discípulo apóstolo de Jesus, mas esse Tiago não é esse Tiago, apóstolo. Porque o Tiago foi um dos primeiros mártires, é um dos primeiros a morrer. E esse Tiago aqui é o Tiago que é irmão de Jesus. Amém? Ele é irmão de Jesus. E a gente percebe, irmãos, o quê? Que Tiago, quando nós vamos ler os evangelhos, nós vemos que a família de Jesus, ela não acreditava tanto assim nele, né? Os irmãos não acreditavam tanto que ele era o Messias, tanto que ele não andava com eles, como os outros discípulos. Não é verdade? Até pelo fato que ele mesmo, Jesus, declarou que o profeta, ele não tem honra onde? Na sua própria casa. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa fica te analisando, não é verdade? Fica te analisando, e eles falam assim, não, mas esse aí é o Jesus, que é o meu irmão, que fez todas as coisas comigo, ele estava junto comigo. Não é verdade? Era um pouco impactante. Mas logo, quando Jesus morreu, ressuscitou, todos eles, né, voltaram-se ao Senhor. Amém? E Tiago era uma liderança muito forte na igreja, amém? Na igreja entre os judeus messiânicos. Amém? Glória a Deus. E essa carta é uma carta universal. Mas como que ela é universal? Ela é uma carta onde o Senhor, ele ministra ao nosso coração, num particular, irmãos. Depois leia todas essas palavras. E o Espírito Santo, ele ministrou ao meu coração que nesses dias é necessário nós mesmos compreender o que ele está fazendo conosco, com a igreja de Jesus. Amém? E eu acredito que ele vai trazer esse entendimento conosco, porque já tem sido falado nos cultos, amém? Na reunião Taça e Harpa, todos os dias que nós temos oportunidade de conversar, o Senhor já tem se movimentado. Mas ele me deu uma palavra, algo no meu coração, que queimou meu coração, há alguns dias já, que fala que o Espírito que habita em nós tem ciúmes, amém? O Espírito que habita em nós tem ciúmes. E eu fui buscar ao Senhor nesse dia, né? E falei assim, Senhor, o que é esse espírito de ciúme? O que é, Senhor Deus? Porque o Senhor tem ciúme? Como é esse ciúme? E a palavra de Deus diz aqui, que Ele tem ciúme do mundo quando nós estamos envolvidos com o mundo e com as coisas de Deus. Por quê? É como se nós fôssemos a noiva, nós somos a noiva de Cristo. E aqui um exemplo. Quem aqui é casado? Quem aqui tem noivo, noiva? Amém? Você tem o ciúme. Não é aquele ciúme, como pode dizer, prejudicial. Mas é um ciúme de zelo. Amém? Existe um zelo quando nós amamos uma pessoa. Glória a Deus. E da mesma forma, o Senhor colocou no meu coração, irmãos, que existe um zelo do Senhor. Existe um ciúme de Deus pela sua igreja nesses dias. E o que esse ciúme produz? Ele produz, como nós vamos ler em Ezequiel, irmãos. Vamos ler Jeremias. Nós vemos o Senhor falando ali com os profetas de uma medição, de um averiguamento, pode dizer assim, das coisas, para ver se estava tudo em ordem. Amém? Se estava tudo em ordem, conforme. Para ver se estava tudo no lugar. E nesses dias o Senhor está fazendo isso conosco, com a igreja de Jesus. E é necessário que nós venhamos olhar ao nosso coração e não mais colocar as palavras, jogar as palavras. Porque a palavra de Deus ministrada, irmão, ela não é uma pá. Sabe como que é pá? Você já viu alguém mexendo com pá? Como vai cavar buraco? Que pega a terra assim e joga. Não tem? Joga a terra para o outro. É como se fosse uma enxada. Que você pega e volta para você. Amém? Então, essa palavra, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e falasse assim, esta palavra não é uma indireta. Fala assim, ela é uma direta. Diretamente para mim. Amém? Não vai fazer curva. Então, tudo que for ministrado aqui, e tudo que é ministrado aqui, não é indireta, não é curva, é para mim. Só que você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que colocar a sua vida diante do Senhor, na presença de Deus. E no final você vai entender o que eu vou falar. Amém? O que significa isso? Você vai averiguar a sua vida. Você vai colocar a sua vida em julgamento diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. Porque o Senhor está fazendo
fazendo isso com a sua igreja. O Senhor está fazendo isso não com a geração eleita só. Ele está fazendo com a sua igreja universal, irmãos. Ele está averiguando quem são os cristãos, aqueles que se dizem pelo nome, como o pastor falou aqui no início. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não é verdade? Se o meu povo que se chama, você se chama pelo nome do Senhor? Então o Senhor vai averiguar você. O Senhor vai passar por você. Por quê? Porque nós estamos passando por um tempo aonde, irmãos, aonde ficará separado com muita clareza os que servem e os que não servem ao Senhor. Aqueles que são e que não são do Senhor. Como Ele acabou de declarar aqui, que Ele cuida de nós e Ele tem ciúmes. Ele tem um zelo santo, irmão. Ele tem algo que consome-se pela sua igreja, pela sua noiva. Quando você está lá no seu trabalho e você está com o pé, pode dizer assim, na presença, não falar, não, deixa eu só dar uma olhadinha aqui em algo que não é, né? Não é lícito, mas ninguém está me vendo, não tem ninguém do irmão da igreja, não tem ninguém. Minha esposa, meu esposo não está aqui. O Senhor vê, irmãos. Ele é o Deus que vê, Ele é o Deus que sonda, Ele é o Deus que zela, porque Ele te ama, porque você tem um pai, porque Ele está cuidando de você, porque você tem um noivo, e Ele está cuidando dos seus vestidos, Ele está te adornando, Ele está limpando as suas vestes, e isso é necessário, amém? E continuando, Ele diz, antes Ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas porém dá graça aos humildes. Amém? Então o que seria aqui? Por que será que ele começou a falar sobre isso? Ele falou bem assim, ele fez uma declaração muito dura, ele chamou adúlteros e adúlteras. Significa que todos aqueles que estão muitas vezes com o pé na presença de Deus, na igreja e no mundo, eles são tidos para o Senhor como adúlteros. Por quê? Porque você está adulterando, você está sendo uma pessoa que está na presença de Deus, mas buscando outras coisas. E o Senhor, Ele fala, nessa carta, adúltero, não sabia que você, a amizade que você tem, o relacionamento que você tem com o mundo, isso para Deus, constitui-se inimigo de Deus, porque o mundo é inimigo de Deus. O mundo, quando é o mundo? Qual o mundo, irmãos? O sistema do mundo é inimigo de Deus. Então, nós não temos que ter nada com o sistema do mundo. Nós temos que ter na presença de Deus. Nós temos que se voltar para a presença de Deus. Por isso ele fala, Ele dá graça. Para mim e para você, irmãos. Aqueles que compreendem, que estão no mundo, que é difícil, que tem uma guerra aqui, interna. Entre a alma e o espírito, entre o corpo e o espírito. Mas que você se rende na presença de Deus. Ele fala, Ele dá maior graça, porque Ele resiste ao soberbo. O que será resistir ao soberbo? Pensa, irmão, é como se fosse afastar, é como se fosse não deixar prosseguir, é como se fosse se colocar na frente em oposição. E eu falo uma coisa para você, você está em oposição, mas quando você está em oposição contra Deus, aí é o problema. Porque Ele é Deus, irmãos. Ele é o dono. Ele destrói os nossos inimigos. Ele destrói, um dia Ele vai destruir todos os nossos inimigos. Agora, você está em oposição, sendo resistido por Deus. Aí é um problema. Aí é um problema muito grande. Porque Ele diz, dá, porém, graças aos humildes. Aqueles que se humilham na presença dEle. Aqueles que compreenderam que a sua carne deseja e clama pelo pecado, mas se posiciona debaixo dessa poderosa mão do Senhor, como diz lá em Pedro. E aí ele fala algo. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Olha esse Deus, irmãos. Ele está falando, se achegai-vos a Deus, e Ele vai se achegar até você. Quando você chega com humildade na presença de Deus, reconhecendo as suas fraquezas, reconhecendo as suas limitações, Ele dá graça para você. E Ele se achega perto de você. E Ele fala, limpai as mãos, pecadores. E vós, de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Esse que Ele falou,
que é o adúltero e a adúltera. O adúltero e a adúltera, ele tem o quê? Um coração de duplo ânimo. Por quê? Uma pessoa que trai a sua esposa, o que ele faz? Ele tá com a esposa, mas ele tá com uma amante. Não é verdade? Então ele não sabe o que quer, muitas vezes sabe o que quer, né? Ah, não, eu quero continuar com a minha esposa, mas eu também quero continuar com essas ou com aquelas. Ele está falando a mesma coisa. Se nós agimos assim, é como se fôssemos adúltero. E Ele nos dá o caminho. Se acheguem a Deus com humildade. Limpem as suas mãos na presença de Deus. Por quê? Porque Jesus já pagou o preço. Ele purifica a nossa vida, irmão. Ele lava as nossas mãos de todo pecado. Ele nos limpa. E você, de duplo ânimo, purifica o seu coração. Se achegue à presença dEle e deixa Ele purificar o seu coração. Deixa você ser de um dono só, irmão. Amém? Um dono só. Vocês são raça, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. É isso que Ele vê, eu e você. Por isso que Ele tem zelo comigo e com você. Por isso que Ele tem ciúmes, irmão. E esse zelo, esse ciúme está declarando nesses dias, como se o Espírito Santo, irmão, estivesse averiguando a sua noiva, averiguando a igreja dele, como diz os profetas, irmãos. E aí ele continua dizendo: senti as vossas misérias. E eu vou falar uma coisa para você. Olha como é difícil. Sentir as vossas misérias. Isso é difícil, não é? Quem aqui já teve um encontro com você mesmo? E você viu e falou assim: meu Deus, eu sou chato mesmo. Eu sou insuportável. Você já teve aquele dia que você se encontrou? O problema não era meu marido, o problema é eu sou muito chato. Eu sou implicante. Eu sou isso. Quando você tem encontro com Deus, com você mesmo. Quando o espelho, cai o espelho. Amém? E você consegue se olhar. É difícil ou é fácil isso, irmão? Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês continuam felizes ainda com Jesus? Amém? Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! E ele fala, senti. Ele está falando, sinta a sua miséria. Sinta, lamente e chore por ela. Converta o seu riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Aí fala assim, oh meu Deus, vocês vieram aqui para falar que nós vamos ficar tristes hoje. Não, irmãos. Ele está falando aqui em quebrantamento. Quebrantamento. Porque ele inicia falando, da onde vêm as guerras e as pelejas? Não vem, irmão, do outro, vem de você, vem de mim mesma. E ele está dando aqui a solução para que a gente possa vencer as guerras. E aí ele continua dizendo, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele te exaltará. Amém? Glória a Deus. Do tempo devido, como diz em Pedro, Ele te exaltará. No tempo certo, Ele te exaltará. E aí ele diz, irmãos, aí irmão, olha aqui, presta atenção. Ele fala sobre quebrantamento. Ele fala sobre você se render na presença. Ele fala de você se colocar diante de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo está averiguando a sua noiva. Ele está passando, pode dizer assim, não tem como a gente vai lá no aeroporto e tem, como que é o nome lá, que a gente passa? Oh, meu Deus do céu. Isso. Como que é? Não. Quando a gente passa lá para... Isso, detector... Isso, o scanner, essa palavra. Ele está passando um scanner nos nossos corações. Amém? Ele está olhando para dentro de nós. E Ele quer encontrar no seu coração e no meu um coração quebrantado. Porque, irmãos, durante anos, eu fiquei nesse texto. Esse texto, ele mexia muito comigo. Muito comigo. E eu fiquei muito tempo nesse texto pensando assim, mas por que Tiago, depois ele começar a falar comigo, ele começa a falar bem assim, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão, julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não é observador, mas juiz. E há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outrem? Amém? E eu fiquei muito tempo falando, Deus, por que o Senhor colocou isso aqui nesse texto? Para mim estava sem sentido.
Até que o Senhor ministrou ao meu coração uma vez. É porque todas as vezes que uma pessoa tira os olhos dela mesma, ela coloca os olhos no irmão. Todas as vezes que o irmão começa a olhar para os outros, ele começa a reparar e a julgar as outras pessoas. E ele tira o seu próprio coração do meio. E quando você faz isso, você perde o quebrantamento. Quando você vive assim, você perde a transformação que Deus quer fazer, não na vida do irmão, na sua. Amém? Porque nós somos igreja. Aleluias? Noiva. Mas irmãos, deixa eu contar uma coisa para você. Nós somos a igreja de Jesus. Nós somos a noiva. Só que uma coisa, quem vai contar se você está dentro ou fora, não é o pastor Zé, não é a pastora Fernanda, não sou eu, não é a Alessandra. Não é, irmãos. É você. Cabe a você a responsabilidade de fazer parte da propriedade exclusiva de Deus. Faz parte de você permitir que Deus venha transformar e se você se tornar essa noiva. Fazer parte do corpo de Cristo. Fazer parte do povo de Deus. Porque você está sentado aqui, irmãos. Não quer dizer que você faz parte, sabia disso? E quem que determina isso? É o pastor, é a pastora, é eu, é o Adriano, é alguém? Não! Quem determina isso, irmãos, é, primeiro, você mesmo. Você mesmo vai se colocar no lugar ou se excluir do lugar. Não é as pessoas. É você mesmo que vai permitir que o teu Pai, o teu Deus, trabalhe no seu coração ou não. Nós precisamos tirar a responsabilidade das outras pessoas e colocar em nós mesmos. Quando nós falamos sobre sacerdócio real, nós estamos falando de um povo que saiu de um nível aonde fala, eu não oro porque o pastor não orou do jeito que eu queria orar. Então ele não orou certo, então eu não vou orar. Não, o Fernando não cantou a música que eu queria, então eu não adorei. Eu sentei na hora que ele estava adorando. Você entende que Jesus já tirou esse argumento. Por quê? Porque hoje você é sacerdócio real. Você é responsável pela adoração. Irmão, se ninguém estiver aqui cantando, dançando, orando, você tem a responsabilidade de fazer isso. Ah, não, mas é porque ninguém faz nada. Você tem a responsabilidade de fazer alguma coisa, então. Jesus está falando, eu estou passando uma escândalo nos corações. Eu estou verificando aonde está a verdade. Se está apenas nas nossas palavras bonitas ou nas nossas ações. Mas o Senhor está falando também. Ele não está aqui julgando, irmão. Porque o dia do julgamento chegará. Amém? E todos nós vamos estar diante da presença de Deus. E todos, pastores, mestres, apóstolos, membros, não importa quem seja, vai ter que passar diante do tribunal de Cristo. Vamos ter que passar diante do tribunal de Cristo, irmão, para acertar as contas com o nosso Deus. Então acredita em mim, a responsabilidade não é das pessoas, a responsabilidade não é da sua mãe, a responsabilidade não é do seu pai, a responsabilidade não é do seu esposo, da sua esposa, não é, irmãos. É sua. É sua. E ele está falando aqui, que todas as vezes que nós tiramos os olhos de nós mesmos, da obra que Deus está fazendo em nós, e passamos a olhar as outras pessoas, nós já não nos tornamos mais, nós não nos tornamos mais participantes, mas nós se tornamos o quê? Juiz. E aí ele coloca aqui, só há um legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outrem? Misericórdia, irmão. É forte essa palavra. É forte essa palavra. Porque quando o Senhor foi ministrando ao meu coração, e isso vem de alguns dias, Ele me mostrou algo, irmãos, tremendo. Eu gostaria que vocês abrissem agora em Mateus. Mateus 7. Aleluia. Está todo mundo feliz com Jesus ainda? Aleluias. Glória a Deus. Amém. Todo mundo vivo? Aleluias.
Olha o que diz a palavra de Deus. Porque por causa disso, irmãos, muitas pessoas estão se perdendo no entendimento do que é julgar. Amém? O que Jesus fala sobre julgar. Porque muitos falam assim, não julgueis para não ser julgados. Outros já digam assim, temos que julgar as profecias, temos que julgar os profetas, temos que julgar as palavras, temos que julgar. Amém? E aí as pessoas falam assim, mas não, nós não devemos julgar as pessoas, nós não devemos julgar os profetas, nós não devemos julgar as situações. Como que é isso? No meio desse tudo. Amém? Então, a introdução da palavra é isso. O Senhor está vindo e vai averiguar a cada coração, em cada proceder. Ele tem, então, nós como indivíduos, temos a responsabilidade de ser encontrado fiel, de ser achado fiel por Ele. Amém? Glória a Deus. Mas em Mateus 7, ele faz uma declaração. Não julgueis para não ser julgados, porque com o juízo com que julgares, sereis julgados. E que com a medida que vocês medirem, hão de medir a vós. E por que reparas tu no arqueiro que está no teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixe-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então cuidarás que tire o arqueiro do olho do teu irmão. Amém? Glória a Deus, irmãos. É forte essa palavra, não é? Então nós entendemos, o Senhor Deus deseja que nós estejamos com os nossos olhos no processo que Ele está fazendo em nós. E aqui, irmãos, quando nós lemos essa palavra, porque hoje tudo que nós vamos falar, quando nós vamos falar para uma pessoa se consertar, o que ela fala? Não julgueis, não me julgue. Não é verdade? Não me julgue, não me julgue. Não me julgue, você é mais novo, você acabou de falar que não pode julgar. Irmão, presta atenção no contexto que está falando aqui essa palavra. Amém? Nós vamos sair com o entendimento do que o Senhor está falando aqui. A palavra de Deus está falando que nós, à medida que nós temos de julgamento, de entendimento que nós temos como posso dizer assim, uma medida que nós fazemos para o nosso irmão, é a mesma medida que nós seremos medidos pelo Senhor. Da mesma forma que você cobra o seu irmão, você vai ser cobrado. Entendeu? Da mesma forma que você declara contra o seu irmão, tal coisa, ele está fazendo isso. O Senhor Deus, na mesma hora, enquanto você está julgando seu irmão, Ele está olhando para você e verificando se aquilo está também no seu proceder. Vocês entenderam? Como que o Senhor está trabalhando? À medida que você julga, Ele vai a você e escaneia o seu coração para ver que aquele proceder está em você ou não. E aí Ele fala algo mais sério, porque isso aqui é tirado do contexto. Por causa disso, muitas pessoas falam que nós não podemos falar nada para ninguém, que nós não podemos confrontar ninguém. Isso é uma mentira de Satanás. Isso não é uma verdade, é uma mentira. Ele está falando aqui, irmãos, que nós não podemos reparar o arqueiro nos olhos, o cisco no olho do nosso irmão. Mas nós devemos o quê? Primeiro, tirar a trave dos nossos olhos. É aquilo que Tiago fala. Quebrando o seu coração, se mova em quebrantamento, para que depois você consiga fazer o quê? Tirar o cisco do irmão, do olho do seu irmão. Então sim, irmãos, nós vamos ter uma medida, aonde nós vamos ajudar o nosso irmão, aonde nós vamos falar a verdade para o nosso irmão, aonde nós vamos trazer uma exortação em amor para os nossos irmãos. Mas por que ele fala primeiro, faz a sua vida? Porque ele fala assim, que todas as vezes, irmãos, que eu e você não olhamos o nosso pecado, não olhamos as nossas falhas e olhamos só os outros, nós se tornamos cruéis e críticos. O espírito da crítica toma a pessoa. O espírito do fariseu, o espírito religioso toma o seu coração e o meu coração. E o Senhor Deus não quer que nós tornamos pessoas religiosas apenas. Pessoas que têm um coração de pedra, irmão. Um coração que não é quebrantado. Porque todas as vezes que você faz isso, você se perde da verdade da palavra de Deus.
Porque ele diz na palavra, misericórdia quero e não sacrifício. Ele veio para chamar os pecadores ao arrependimento, irmãos. O qual nós somos os primeiros. Aleluias. Glória a Deus. Nós somos os primeiros. Não é o irmão que não veio hoje. É eu e você. Essa palavra não é para o irmão que está no sinal. Não, é para você. Você entende? A palavra que é ministrada é para mim e para você, irmão. E aí sim, você tirando o seu arqueiro, irmão. Você vendo-se com clareza. Você conseguindo entender que você é de pó. Que você também é fraco. Que você tem limitação. Que você não consegue sozinho. Você vai ter um espírito quebrantado. Um coração misericordioso. Para olhar para o seu irmão e não julgá-lo. Mas ajudá-lo. Mas interceder. Orar por ele. E entender que ele ainda não chegou naquele nível de entendimento que você tem. O Senhor está falando com uma mulher aqui, irmãos. Entenda, o seu marido não vai mudar se você primeiro não se posicionar. Porque ele te chamou primeiro. Ele é marido, ele é sacerdote, mas ele não tem entendimento. E a mulher sábia, ela ganha como, irmão? A mulher sábia ganha o homem marido como? A gente aprendeu com a pastora, as mulheres. Ó, com sabedoria, amém? Com submissão. E o Senhor está falando, deixa eu tratar você primeiro. E eu tratando você primeiro, eu vou tirar o arqueiro do seu olho, porque você só julga. Você julga todo mundo. E aí assim, você vai conseguir olhar para as pessoas com um espírito, com amor. Com amor. O problema é só esse, irmão. O problema é só esse. Que nós não olhamos as pessoas com olhos de misericórdia. E é isso que a palavra de Deus diz aqui. Ele nunca falou, nunca fale nada para ninguém. Deixe as pessoas cometerem os seus pecados em paz. Está escrito isso aqui, irmão? Sabe por quê? Se você deixar as pessoas cometerem os pecados em paz, você se torna participante desse pecado. E a palavra de Deus diz que você é tão culpado quanto. Se você não fizer nada, se você não orientar, não ajudar, você se torna participante. E o Senhor está nos ensinando, irmão, a compreender a grandeza do que Ele está fazendo conosco. E aí Ele diz bem assim, lá no 7, porque quando vocês percebem que lá, Ele começa a falar assim que nós, em Tiago, Ele fala bem assim, vocês pedem e não recebem, vocês pedem mal para gastar os seus próprios deleites. Lembra disso? E olha o que ele diz aqui, ó. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-á a porta. Amém? Glória a Deus. Olha que bênção, irmão. Porque todo aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, abre. Glória a Deus, irmãos. Todas as pessoas que se chegarem diante dele com o coração quebrantado vão obter resposta. Vão obter o que? Ajuda, graça, misericórdia. Para você mesmo, para que você possa transbordar na vida dos seus irmãos. Para que você possa ser um ajudador. Para que você possa ser um pacificador. Aleluias! Se você não esteve aqui no Tassi Harpa, busque a palavra da Alessandra, irmãos. Vai ser de muita ajuda. Está lá no YouTube. Maravilhosa. Maravilhoso que o Senhor fez. Falou conosco. E tem muito a ver com o que eu estou ministrando hoje. Que é o mesmo Espírito. Aleluias. E ele diz bem assim. O qual dentre vós, se você pedir um pão ao seu filho, dará uma pedra. E pedir um peixe, se dará uma serpente. Vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que pedirem. Aleluias. Glória a Deus, irmãos. Deus, Jesus, Ele vai te ajudar. Ele quer te ajudar. Ele precisa só que você se quebrante dentro dele. Ele precisa só que você pare de olhar para os seus irmãos, para a sua família e olhar para você um pouco. Amém? Muda o seu proceder, que assim as coisas vão acontecer. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são a que entram por ela. Sabe por quê?
Porque quando a pessoa está olhando muito para o irmão, né, julgando o irmão, olhando as pessoas, elas vão se perdendo do caminho. Amém? Entenderam isso? Todas as vezes que você começa a olhar para as pessoas, você se perde do caminho. Porque você tem que olhar primeiro para Jesus. Olhando para Jesus, Jesus é o caminho. Olhando para o caminho, você vai conseguir encontrar essa porta estreita. Você vai conseguir entrar por esse caminho apertado, irmão. E o caminho apertado, ele está falando o quê? Você e eu, é individual. Eu e você precisamos entrar por esse caminho. Não tem como, não, eu não entrei no caminho porque o meu marido não quis. Porque minha filha não quis, porque não sei quem não quis. Não! É eu e você, irmão. É eu e você. E aí ele continua dizendo... aí ele fala, porque estreita é a porta, é apertado o caminho que leva, e poucos são a que encontram. Poucos são aqueles que compreenderam que Deus quer tratar eu e você. Poucos são aqueles que olham para si mesmo e permitem que o Espírito Santo venha quebrar o nosso coração, venha tratar o nosso interior, venha mudar os nossos conceitos, quebrar o nosso entendimento. Aí, irmãos, ele entra... Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobo devoradores. Amém? O Senhor, Ele quer que nós entendamos uma coisa. A medida correta entre a crítica e o verdadeiro julgamento. O verdadeiro entendimento. Amém? Sobre o que é julgar as coisas. Com sabedoria. Porque a palavra de Deus diz... que Ele nos dá um dom, irmão, chamado dom de discernimento de espírito. Para a gente compreender os espíritos, para compreender as coisas, para entender melhor as coisas. Amém? Para isso nós temos que buscá-lo. Porque por causa desse não julgueis, para não ser julgados, muitos irão cair nas mãos dos falsos profetas. Muitos irão cair na mão dos falsos mestres. Nunca questione o profeta, por quê? Porque ele está sempre certo. Irmãos, cuidado com isso. Sabe por quê? Porque quando você entende esta palavra, você entende que existe uma medida aonde o nosso Deus quer que nós temos entendimento sobre a palavra que é ministrada sobre nós, sobre a direção que é dada. Aleluias? Mas para isso precisamos estar com o coração quebrantado, contrito diante da presença dele, para que assim nós possamos julgar, fala comigo, julgar bem todas as coisas. Aleluias. Sabe por quê? Todos os dias você vai precisar tomar decisões. Todas as horas, irmãos. Você vai precisar decidir alguma coisa. Você vai precisar julgar uma coisa. Amém ou não amém? Todas as vezes, todo dia você acorda, você tem que tomar decisões. Para onde você vai? E se você não compreender, irmão, se você não viver o que Jesus está falando nessa palavra, nós vamos se perder. Nós vamos entrar para um lugar aonde os fariseus entraram. Aonde os escribas, a maioria dos escribas fariseus, doutores da lei entraram. Por quê? Porque eles entraram num caminho aonde eles estavam diante de Jesus, do Mestre, do Cristo, aquele que havia sido anunciado. E eles não compreenderam que era Ele. Eles resistiram ao próprio Deus. Eles foram resistidos por Deus em conhecer ao Senhor Deus. Irmãos, não existe nada pior do que ser resistido do Senhor em conhecê-lo. Do que ser entregue às suas paixões. Como diz em Romanos 1. Ele fala bem assim, que eles não conheceram... Vamos abrir lá, irmão? Eu não ia abrir. Romanos 1. Amém? Romanos 1. É tremendo essa palavra. Romanos 1. Romanos 1. A partir do 18 ele começa a falar sobre a idolatria, a depravação que se encontra a humanidade. Sem o Senhor Deus. Mas, olha o que diz aqui. 21. Ele começa a declarar, irmãos, ali, que quando nós olhamos para a natureza, quando nós olhamos para o céu, para os rios, para o mar, para o amanhecer do sol,
Tudo isso anuncia que existe um Deus. Não é verdade? Porque é grandioso, é bonito, é grande demais. E aquilo ali já anuncia, existe um Deus. Mas, aí olha o que acontece aqui no 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Aqui nós podemos colocar os fariseus daquela época. Porque eles tinham a lei, eles tinham os profetas nas mãos, irmão. E eles não conseguiram julgar bem a situação. Porque vocês sabiam que os fariseus, os judeus, vocês perceberam que todo lugar onde estava Jesus, João Batista, tinha um ali para... Sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam averiguando. Eles estavam sondando. Sabe o que era aquilo que estava vindo ali? Isso estava errado, irmão? Estava errado? Você acha que eles estavam errados? Não! Eles não estavam errados, eles eram os homens que conheciam a lei, que conheciam os profetas. Eles estavam ali para ver se aquele que estava se levantando era de Deus, era um profeta verdadeiro, era um homem de Deus verdadeiro. Por isso que eles sempre chegavam diante de João Batista e Jesus: quem você é? O que você é? Você é um profeta? O que você é? Vocês entendem agora? Que os fariseus não estavam errados propriamente em averiguar, em ver o que estava acontecendo ali. E o nosso Deus, o nosso Jesus fala que nos últimos dias nós vamos precisar o quê? Averiguar. Nós precisamos lá em 1 João fala, irmãos, que nós vamos precisar provar os espíritos, provar as profecias. Por quê? Porque haverá o espírito do erro e do engano operando a todo vapor. Por isso que a apostasia vai acontecer, irmão. Por causa disso. Então Jesus nos autoriza a averiguar as coisas. Mas como você vai averiguar alguma coisa que você não conhece, irmão? Você nunca na sua Bíblia lê, nunca na sua casa lê a Bíblia. Você nunca para ler as Escrituras, para você chegar à presença de Deus. Como você vai saber que o que eu estou pregando aqui é verdadeiro? Você sabe me julgar? Pode me julgar, irmão, me julga. Julga que eu estou falando aqui é verdadeiro? Está na Bíblia? Anota os textos que eu estou falando. Não fica só viajando não, irmão. Deus está falando, averigua. Vê o que ela está falando, é verdadeiro ou não. O Senhor está falando isso. E aí, eles declaram aqui na palavra, em Romanos, que o nosso Deus, irmãos, aqui no 25 diz assim, no 24 diz assim: pelo que também Deus os entregou à concupiscência ou desejo do seu coração, à imundícia, para desonrar os seus corpos entre si. E aí continua dizendo, amém? Depois vocês leem em casa. Sabe o que aconteceu? Deus entregou essas pessoas às suas vontades. E não existe nenhum julgamento mais terrível nesse tempo, para mim ou para você, de Deus falar assim: faça a tua vontade. Vai para o seu caminho, pode ir, meu filho. Sabe por que você está aqui hoje, nesse dia 12, depois de um feriadão, escutando essa palavra? Posso dar uma boa notícia? Porque você é filho, porque Jesus te ama, porque Ele não desistiu de você, porque Ele tem uma obra na sua vida, porque Ele tem algo novo para fazer na sua casa, porque Ele tem pessoas que vão se converter através de você, porque Ele quer transformar a vida da sua família e Ele quer começar com você. Aleluia! Ele não desistiu de você, irmão. Por isso que você recebeu hoje ali no seu WhatsApp o recadinho do pastor: vai ter culto hoje. É o Espírito Santo, é Deus te chamando, falando: não, você não é filha bastarda, você é filha. Você é filho, você está aqui. Aleluias. Mas nos últimos dias, irmãos, haverão muitos falsos profetas, falsos mestres que enganarão a muitos. Como aqueles que vão querer ouvir coisas boas aos seus ouvidos. Aqueles que só vão querer: nossa, não, está me confrontando muito essa igreja, eu vou sair dela, porque está me confrontando demais. Estão batendo muito no meu pecado. São muito religiosos esse povo. Porque a religiosidade que eu estou falando não é essa. Não é confrontar pecado, não é falar que você está certo ou está errado. Isso não é religiosidade.
Porque essa igreja também não é de libertinagem, irmão. Porque existe hoje um falso evangelho. Ou é religioso, ou é libertino. Sabe o que é libertinagem? É liberdade, à torta direito, sem limite. Porque o nosso limite está aqui, ó, na palavra de Deus. Amém? Essa aqui é nosso limite. Então o nosso Deus tem uma medida de julgamento. Ela, a palavra de Deus, é a medida do julgamento. Essa aqui, irmão, deve ser onde você deve passar as coisas da sua vida. Quando o Espírito Santo fala com você, você tem que pegar e passar a palavra que você recebeu no coração, pela Bíblia, irmão. Se estiver fora da Bíblia, não é Deus falando. Pode ser o seu coração e pode ser até Satanás falando com você. Se alguém vem dizer, eis que o Senhor te diz, irmãos, vai na presença, julga a profecia, presta atenção no que está sendo falado. Para isso, começa em nós. Amém? Para isso, começa em nós. Somente alguém que tem um coração quebrantado vai conseguir viver isso. Porque senão ele vai entrar num outro lugar chamado espírito de crítica. Quem que era o espírito de crítica? Como eu falei, os fariseus. Porque os fariseus não estavam errados em verificar. Era, na verdade, o trabalho deles. Como a pastora pregou um outro dia, quando ela falou sobre leilão das almas, irmão. Ela falou bem assim, aquela palavra me impactou, que existiam falsos cristos antes mesmo, já existia. Amém? Antes de Jesus existiam outros falsos cristos. Então eles estavam ali para averiguar. Mas sabe o que eles caíram, irmão? Eles caíram no seu próprio coração. Eles caíram nos métodos religiosos. Eles caíram nos métodos passados. Eles caíram, irmão, na inveja. Eles caíram no ciúme do povo. Porque os fariseus queriam ser vistos. Eles queriam ser a Torre de Babel. Eles queriam ser aqueles aplaudidos. E eles não deixavam ninguém, irmão. Se alguém se levantasse, eles iriam destruir aquela pessoa. Então, vocês entendem? Eles não estavam errados em averiguar. Mas quando eles averiguaram e eles testificaram, irmão. Como que eu sei que eles testificaram? Mateus, irmão. Vamos lá em Mateus. Mateus, aleluias. Glória a Deus. Tá todo mundo bem ainda? Aleluias, todo mundo vivo? Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. A palavra de Deus diz assim em Mateus 12. Mateus 12. Eles não estavam errados em averiguar, nós também não estamos. Mas é isso que, por isso que é tão importante o que o Senhor está falando hoje. Trouxeram então o endemoniado, 12, 22, cego e mudo. O tal curou o cego e o mudo. Falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, dividido está entre si, como subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsarão os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado o reino de Deus. E aí ele diz bem assim, irmãos, no 31. Portanto, eu vos digo que todo pecado e blasfêmia será perdoada aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Forte, irmão. Isso é forte, irmãos. Sabe por quê? Porque toda pessoa que julga o irmão, ela pode cair no espírito da crítica. Caindo no espírito da crítica, ela pode não perceber quando Jesus vem. Quando Jesus está no ambiente. Não percebendo que Jesus está no ambiente, que Jesus está fazendo algo. Você pode cair nesse lugar aqui, ó.
Blasfêmia com o Espírito Santo. Vocês entendem? A medida precisa estar equilibrada. Quando você averigua, você olha e fala assim, não, é de Deus, está dentro da palavra, essa igreja é de Deus, esses pastores são de Deus, então por que você não segue o que eles dizem? Amém? Não, é porque eu estou pensando se ainda vou orar mais um pouco. Irmão, presta atenção. Você averigua, você vê. Se você percebe que é de Deus, essa igreja é de Deus, nós temos a obrigação de viver. Aí nós não temos mais que questionar. Aí nós não temos mais que bater de frente. Vocês entendem isso? Porque existe sim, irmãos, falsos profetas. E a igreja precisa se levantar para conhecer a palavra de Deus. Mas os fariseus, eles não reconheceram Jesus. Eles não reconheceram a movimentação do Espírito de Deus, porque o coração deles estava um coração de pedra, aonde eles já não usavam mais a lei para eles, mas eles usavam para os irmãos. Eles já não usavam mais a palavra como uma enxada, eles usavam como uma pá, irmão, para jogar nos outros. Eles colocavam cargas na vida dos outros e não faziam aquilo que estavam falando. Eram mentirosos, hipócritas. E todas as pessoas que caírem nesse lugar de hipocrisia, de não conseguir viver isso, sabe o que vai acontecer? Ele vai cair no engano e no erro. Qual? Do anticristo. Esse é o fim. Vocês entendem a grandeza do que Deus está falando? Não é brincadeira, irmãos. Não é brincadeira. Porque essa blasfêmia com o Espírito Santo, ela acontecerá em alta escala no fim dos tempos. Alta escala. Então presta atenção. Olha a sua vida, presta atenção no seu coração. E se tem alguém errando perto de você, ajuda ele. Intercede por ele. Ajuda ele a tirar o cisco. Porque senão, se você não ajudar a tirar também, você vai ser aliado dele naquilo. Mas o Senhor Jesus está falando, irmãos. Preste atenção. Porque quando Jesus vir, você precisa estar atento e compreender que é Ele que está vindo. Você não pode mais, irmãos, ficar em dúvida com as coisas de Deus. Você tem que se decidir. Você tem que se posicionar. Deus está te chamando para responsabilidade. Ele está te chamando para viver uma vida responsável na presença de Deus. Existe uma responsabilidade dos filhos de Deus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Discipular as pessoas. Presta atenção na missão dessa igreja. Pregar o evangelho de Cristo para todas as pessoas e fazer discípulos. Essa é a missão da geração eleita. Essa é a missão nossa como cristão. De todo cristão, irmão. Amém? De ser um povo quebrantado. De ser um povo contrito. De ser um povo, irmão, que verdadeiramente, irmão, consegue discernir os espíritos. Consegue julgar bem as coisas. Julgar bem as coisas. Entender as coisas. A palavra de Deus diz que Ele não dá espírito de confusão para nós. Ele não nos deixa confuso, irmão. Todos que se chegarem diante dEle, Ele vai responder. A porta vai ser aberta, irmão. Se você sabe que algo é pecado, por que você está ali ainda? Não é que eu preciso de uma confirmação de Deus, irmão. Sério mesmo. O que mais que você precisa, irmão? Foge. Ele diz assim, se o teu olho te faz pecar, arranca. Que é melhor que você entre sem o olho do que você ir para o inferno com tudo. Sabe o que é isso? Seja radical com o pecado do irmão, com o pecado do outro, do Adriano, meu marido. Não, com o seu. Tem gente arrancando o olho do outro, irmão. Tem gente arrancando a mão do irmão. E Deus está falando isso, Ele está falando, arranca o seu. É o seu olho. É o seu olho. É você sabe o que você tem no íntimo. Você sabe. Você sabe o que te inflama. Ele sabe e Ele quer te ajudar. Ele é um Deus misericordioso. Ele tem misericórdia de nós, irmão. Ele tem misericórdia de nós. Ele é um Deus poderoso, irmãos. Ele é um Deus poderoso. Misericordioso, irmãos. Oh, meu Deus do céu. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluias. Irmãos, Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus poderoso.
E para encaminhar para o fim, irmãos, eu gostaria que vocês abrissem Mateus 9. Mateus 9 diz assim. Então, olha aqui, presta atenção. Chegaram quem? Presta atenção aqui, ó. Entenda que averiguar é de Deus. Prestar atenção e julgar, ver ali a situação, é de Deus. Porque olha aqui. Então chegaram ao pé os discípulos de quem? De quem, irmão? Estão acompanhando aí? Mateus 9, 14. Amém? Glória a Deus. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João. Glória a Deus. Então fala assim comigo, fala assim, os discípulos de João foram averiguar. Eles estavam com uma dúvida. Porque jejuas nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam. Amém? Ele estava achando estranho. Falei assim, pai, eu sou discípulo de João Batista. Aqueles lá, os fariseus. Todo mundo jejua, agora os seus discípulos jejuam. Por quê? Amém? Eles foram perguntar. E aí ele disse, Jesus não impediu eles de perguntar, irmão. Porque Jesus não impede de você chegar à presença dele. Amém? Não impede. Com o espírito quebrantado. E disse Jesus, podem porventura andar tristes os filhos da boda, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, que virão que será tirado o esposo. Então, jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho. Em outras versões, no Lucas também fala isso, fala assim, ninguém pega, irmão, um vestido novo e faz um remendo para colocar no vestido velho, entendeu? O vestido tá velho, aí você pega um vestido novinho que você comprou e corta ele e faz um remendo para colocar no vestido velho. Ninguém é louco de fazer isso, né? Não é verdade? E aí ele fala bem assim, nem deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres, entorna-se o vinho, e os odres se estragam. Mas deita vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Aleluias! Gente, presta atenção no que Jesus está falando aqui. Quando a gente olha o contexto, parece que não tem nada a ver o que ele está falando, mas tem tudo a ver. Ele está respondendo a pergunta dos discípulos. Porque Jesus responde. Jesus tem prazer de responder aqueles que perguntam para ele. Ele quer, irmão, que as pessoas cheguem nele e perguntem. Amém? Me explica, Jesus, o que está dizendo essa palavra, Jesus. Amém, irmãos? Jesus quer que você chegue na sua casa agora, daqui um pouco. Fala assim, me explica melhor, Jesus, o que a Lu me falou lá. Eu quero entender na minha vida. Me explica, Senhor. Fala comigo. Fala para mim, Jesus. Comigo aqui, em particular. Lembra que você é um sacerdócio real? Você pode. Não é só eu que vim te explicar aqui. O Senhor está ministrando para a igreja, mas existe algo para você. Ele está falando, irmãos, não tem como. A lei de Moisés, ele está falando sobre a lei de Moisés e da nova aliança. Amém? Ele está fazendo um contraste, ele está fazendo um parâmetro. Ele está fazendo aqui uma analogia. Usando os vestidos e usando o vinho e o odre. Porque para ele, irmão, olha que interessante, quando nós falamos do odre, as pessoas acham que é importante para Jesus só o vinho, não é verdade? Mas não é importante só o vinho, é importante o odre. Ele não quer que o odre venha rasgar. Ele não quer que o odre venha estourar, irmão. E quem é o odre hoje? Fala comigo, eu e você. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Eu e você somos os odres. Eu e você somos os odres. Quando ele fala aqui, ele está falando sobre a lei e sobre a nova aliança. E ele fala que é necessário que haja um renovo. Aleluia. É necessário que haja um renovo do odre. Porque só assim aqueles que são renovados irão receber um vinho novo. Então quem determina isso não é o pastor, não é a pastora, é você. Aleluias! Vocês entenderam isso? Ah, mas o irmão do lado está fazendo aqui, ele não está participando. Não, irmão, deixa o irmão do lado, intercede por ele. É com você.
Odre é você, irmão. E tem odre que está ressecado nessa noite. Tem odre que está velho, que está cheio de coisa velha, cheio de coisa, sabe? Velha, igual. Porque os discípulos de João foram perguntar. Ele falou, calma, meu filho, porque vai chegar o tempo que esses aqui vão jejuar também. Porque eu vou e eles vão ter que ficar aqui jejuando, porque a carne deles vai lutar contra eles. Mas agora não, agora eles estão em festa, porque o noivo está aqui. E é necessário um renovo. Porque Jesus estava falando, sabe o que aconteceu com os fariseus? Eles não conseguiram enxergar, irmão. Mesmo tendo toda a lei na mão, quando Jesus veio. E quem não entendeu o que eu preguei hoje, não vai conseguir enxergar quando o vinho novo chegar. Porque ele vai vir. A Bíblia está falando. Está sendo profetizado. O vinho novo vai vir. O vinho de Deus vai vir. Vai vir. E aqueles que não entenderem o que eu preguei hoje, não vão fazer parte disso. E não vão poder falar assim, ah, não, foi por causa do outro, não. Porque vocês escutaram. A responsabilidade é minha. Eu preciso renovar o meu coração. O que tem de velho que está te impedindo aí de ser livre na presença de Deus? O que tem de velho, irmãos, que está aí no lugar onde Deus quer colocar algo novo? São métodos? Não, porque tem que ser tudo assim. Irmão, Deus vai quebrar métodos. Sabe por quê? Fundamento ele não destrói, amém? O fundamento é Jesus. Os fundamentos ele não destrói. Mas perifericamente, ele faz o que ele quiser. É isso que as pessoas se confundem. Fundamento, Jesus nunca vai destruir. Mas periferia, ele vai mexer, irmão. Ele vai fazer do jeito que ele quiser. Um dia foi Jesus lá. E eles não conseguiam enxergar que Jesus estava ali. Por quê? Porque eles estavam apegados aos métodos, aos rituais. Eles tinham criado na cabeça dele como que seria Jesus. Com certeza vai vir da linhagem assim. Vai ser assado. Vai ser um grande rei. Vai dominar Roma. Tinha criado coisas na cabeça deles. Tinha criado métodos de como Jesus ia fazer. E tudo isso a gente cria. Não, porque quando Jesus fazer isso com meu marido, vai ser assim. Porque, nossa, para converter minha filha, meu filho, vai ser assim. E aí você vai indo. E ele falando, o odre é você. Deixa eu mexer com você. Não é com ele ainda. Tira a trave do seu olho para depois tirar o cisco. Deixa eu trabalhar em você. E a pessoa lá, cheia de métodos. Não, isso não é de Deus não. Isso não é Jesus falando nada. Isso é o demônio falando. Aí chama a pessoa que está falando, te exortando de demônio. De Beelzebu. Está falando algo que vai contra os seus métodos, os seus sofismas, as suas coisas que você já criou. Deus está fazendo algo novo. E é necessário odres novos. É necessário que essa sua vestimenta seja nova. Larga a mão desses métodos. Os religiosos caíram. Talvez o seu método, irmão, seja inveja. Sabe por quê? Porque quando você vai olhar, Pilatos sabia que ele estava sendo entregue por causa da inveja. E é difícil falar de inveja, né? Muitas vezes as pessoas nem pregam sobre isso. É quando você quer ter aquilo que o outro tem, ou quer ser aquilo que outra pessoa é. E se não é do jeito que você acha, ela está errada. E aí Jesus está falando bem assim para você, para mim. Você não está soldando o seu coração, deixa eu sondar o seu coração, porque eu sei porque você está fazendo isso. Está se levantando contra essa pessoa. É por causa de inveja. Você está com inveja dela. Não. Lamentai e chorai. Convertei vosso riso em pranto. A vossa alegria em tristeza. Quando a gente se encontra conosco, quando a gente olha para o espelho e vê as nossas misérias, irmão, é difícil. A gente não tem como fugir. E eu oro em nome de Jesus para que aqui ninguém consiga fugir de Deus hoje. Porque acredita, essa palavra
ela me acompanha há alguns anos, não é uma palavra que eu estou ministrando hoje. Amém? Acredita em mim. Eu aqui no quem está falando não é uma irmã que está julgando vocês. É uma irmã que está vivendo isso aqui. Como? Todo dia. Tentando matar essa carne para viver algo novo. Tentando tirar, não, é porque é o método, é sim, bonitinho. Não, irmão. Deixa Deus fazer. E aí eu pensando sobre isso, para a gente encerrar. Salmo 119, 38. Eu falei, Deus, mas como que um odre fica novo, Deus? Vai trocar o odre? Você entende? Tipo assim, um odre novo. Vai trocar o odre? Como que vai fazer de um odre velho um odre novo? Gente, é forte o Brasil. Presta atenção. Salmo 119. Desfaleceu a minha alma esperando por salvação. 119, 81. Acho que eu falei errado aí, né? Desfaleceu a minha alma esperando por salvação. Mas confiei na tua palavra. Os meus olhos desfaleceram perante a tua promessa. Entrando, eu dizia: quando tu me consolarás? Você entende que ele está fazendo uma pergunta, ele está na presença de Deus. Quantos serão os dias do teu servo? Quando me fará justiça? Oh, peraí, gente, eu estou errado aqui. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. É o 83. Pois fiquei como um odre na fumaça, mas não me esqueci dos seus estatutos. Amém? Ele foi para a presença de Deus, ele ficou como um odre, aonde? Na fumaça. Fala assim o salmista. Era o odre. E ele ficou aonde? Na fumaça. Qual fumaça? Isaías, irmãos. Isaías 6. Aleluias. Isaías 6. Qual fumaça? O que significa isso? Como, Senhor, chegar a isso? Quando você lê Isaías 5, irmão, a partir do 18, ele começa a falar bem assim. Presta atenção que eu vou encerrar aqui. Quando ele começa a falar Isaías 5, o profeta, ele fala bem assim, ó. Ai dos que se levantam pela manhã. No 18. Ai dos que puxam pela iniquidade as cordas da vaidade. Ai dos que falam mal, chamam mal de bem. Ai dos sábios e dos que são sábios aos seus próprios olhos. Ai dos poderosos. Ai de não sei de quem. Ele estava aqui clamando. Então ele fala assim: ai da Geisiane. Ai da Dona Maria. Oh Deus, olha lá, Senhor. Ele começava a falar o quê? Ele estava, falando como se estivesse falando o pecado. Ele estava apontando: ai de sei de quem. Ai da Ana Paula. Ai do Ian. Entendeu? Entenderam? Agora olha aqui. Ele teve uma experiência com Deus. No ano em que morreu Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas. E 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Aleluias? 6. E exclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória. Aleluia? Essa é a visão que ele teve. E os umbrais das portas se moveram com uma voz que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Fala assim, a casa se encheu de fumaça. Aleluias. Então ele estava onde? Na fumaça. Ele era um odre na fumaça. E a fumaça era do incenso da presença de Deus. Aleluias. Então disse eu: ai de mim. Ai de mim, que vou perecendo porque sou um homem de lábios impuros. Ai de mim,
que habito num povo de impuros lábios. Ai de mim! E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ai de mim! Vocês entenderam? Ai de mim! Lamento, choro, quebrantamento na presença de Deus. Mas um dos serafins voou e, trazendo na sua mão uma brasa viva, tirada do altar de Deus, tocou na minha boca. E a iniquidade foi tirada e purificados os meus pecados. Depois disso, fala comigo, depois disso, depois que eu reconheci, depois que eu vi quem eu sou, depois do encontro comigo mesmo, depois que eu parei só de olhar para o pecado do outro, depois que eu parei de julgar os meus irmãos, depois que eu parei de olhar para aquilo que os outros fazem, o Senhor tocou na minha vida porque eu reconheci. Ai de mim. Ai de mim, Deus. Não é o meu marido. Ai de mim, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, toca-me, Senhor Deus. Eu preciso de Ti. E aí o nosso Deus, na presença dEle, o odre na fumaça. O odre na fumaça foi renovado. O odre na fumaça foi ali mudado. Porque isso acontecia, irmãos, naturalmente. O odre ficava na fumaça para ganhar elasticidade de novo. Sabe o que aconteceu depois disso? Depois disso, ouvi a voz do Senhor que me dizia: quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. O vinho novo é para que nós sejamos, irmãos, capacitados para ir tirar os ciscos dos olhos dos nossos irmãos. Mas isso não vai acontecer se você não tirar o arqueiro do seu, se você não for para a presença de Deus e parar com esse espírito de crítica e julgamento das pessoas. E entender que a maioria das suas críticas tem a ver com a inveja que você tem do seu irmão, com o ciúme que você tem do seu irmão. Não, mas eu não falo de ninguém, é só na minha casa. É só eu e meu marido, o meu filho que está lá. Parabéns. Sabe por quê? Você está destruindo a vida das pessoas que você mais ama. Gerando contenda na sua própria casa, sendo um contendeiro na tua própria casa. Trazendo maldição para a sua família. O Senhor está falando: eu sondo as recâmaras. Eu vou no quarto e eu escuto o que você e o seu marido estão falando. Quando vocês estão falando mal das pessoas e julgando as pessoas. Eu escuto quando vocês estão na mesa. Eu escuto quando vocês estão conversando só inocentemente. Ele está sondando. O espírito do ciúme, do zelo do Senhor está sondando a sua noiva. Está sondando a igreja. Entenda, irmão. Entenda essa palavra, não é brincadeira o que Deus está falando. Chega, porque só serão enviados. Ele só declara essa palavra para aqueles que compreenderam isso que eu acabei de falar. Ai de mim. Porque você vai ter misericórdia do seu irmão e compreender que ele precisa da sua ajuda. Ele precisa de um estender das suas mãos e não de uma pedra. Você tem tacado nele. É isso que nós precisamos fazer. Como você vai, irmãos, pregar para os homossexuais se você os julga? Como você vai pregar para as prostitutas se você não tem amor por elas? Não, é porque eu me acho melhor, eu sou boazinha. Ai, eu casei, sabe assim, tudo bonitinho na igreja. Eu sou um anjo. Parabéns para você. Parabéns para você. Fica aí então, com o seu odre velho. A quem enviarei? Aqueles que permitirem que o odre seja renovado. Irmão, gostaria que vocês ficassem de pé. Existe algo novo para acontecer. Mas o Senhor não quer desperdiçar o vinho e Ele não quer arrebentar o odre.
Porque se ele derramar o vinho novo no odre velho, vai arrebentar você. Você não vai aguentar. Então ele ama você demais. Ele está falando assim: renova a sua mente. Renova a sua mente. Para com os métodos religiosamente. Você entende? E isso tem várias versões, irmão. Por isso que você precisa ir para a sua casa e colocar-se diante do Senhor. Deus me mostra. Essa palavra não é palavra de julgamento, irmão. Porque eu falei, não falei? Não julgueis para não ser julgado. Mas é uma palavra de amor do Espírito para com a sua noiva, a sua igreja, seus filhos. Não seja um crítico das pessoas. Foge disso, irmão. Averigue, sabe? Você tem dúvida com os irmãos? Pergunte. Chegue humildemente e pergunte. Mas uma coisa, para todos aqueles irmãos que não forem renovados, terão muitas chances de cair no espírito do erro e do engano que virão nos últimos dias. Vocês viram? O inferno é intencional. Presta atenção. Sabe o que aconteceu lá em Israel? Você acha que aquele ataque foi planejado em um dia, irmão? Anos planejando. Porque eles são intencionais. Eles têm uma intenção. E eles promovem a intenção deles, dia após dia. Está na hora de nós despertarmos para a verdade da palavra de Deus. Mas para isso, Ele não te julga. Ele fala bem assim: vem para a minha presença. Igual Isaías veio para a sala do trono. Porque a minha fumaça, a minha presença, irmão, vai fazer o quê? Com que o odre seja renovado. Com que você esteja pronto para receber do vinho novo que Ele tem para nos dar. Então nessa noite...